Aproximando-se então da Páscoa, aproximando-se da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, na Epístola aos Hebreus, nós temos esse paralelo entre o sangue de Cristo e o sangue dos cordeiros, bodes e touros que eram imolados para conseguir o perdão dos pecados. No antigo rito, no rito judaico, se oferecia animais e com o seu sangue aspergido, tinha-se ali o ritual para o perdão das culpas, das faltas. Pois bem, se aquele rito poderia trazer um perdão para as culpas, que perdão não traz o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz e que pelos sacramentos chega até nós a salvação. Que graça não recebemos e que graça temos na qual o Salvador do mundo morreu na cruz para nos salvar. Então, tudo o que possuímos, toda a graça, a nossa própria redenção, uma vez que somos seres humanos e nascemos com o pecado original. O pecado original é como uma doença espiritual que é hereditária. Desde Adão e Eva, todos os homens, menos Jesus e Maria, tiveram o pecado original. Nossa Senhora, em virtude de que seria a mãe de Deus, e Jesus Cristo, o próprio Deus, feito homem, não tem mancha alguma de pecado, assim como sua Santíssima Mãe. Pois bem, devido ao pecado original, nós temos a graça do santo batismo. Quando somos batizados, é apagada em nós essa mancha do pecado original. Fica em nós ainda os resquícios, a tendência ao pecado fica em nós, mas esse pecado, ele é apagado. Pois bem, esse pecado é apagado em virtude da morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando um fiel com pecados procura a confissão, e todos nós devemos procurar nos confessarmos, a absolvição que eu recebo é em virtude do sangue de Cristo. Porque o correto seria, conforme o Antigo Testamento, em que para se apagar pecados era necessário derramar sangue, assim também, para apagar os meus pecados contra Deus, teria que ser necessário um derramamento de sangue. E pasmem, mesmo que eu derramasse meu sangue, mesmo que eu sofresse, eu não poderia pagar o preço dos meus pecados. Tão grande é a dignidade de Deus e tão grande ofensa é o pecado. O pecado é algo que nós não podemos pagar. Mesmo que sangrássemos e merecíamos não só sangrar, mas ser crucificados, mesmo assim não pagaríamos o preço pelos nossos pecados. Padre, o pecado então é algo tão grave assim que eu mereceria ser crucificado? Sim, caso contrário, Cristo não teria sido crucificado no nosso lugar. Nosso Senhor foi crucificado pagando a pena por nós. Assim temos esse testemunho de amor. Nosso Senhor deixou-se crucificar porque nos amou até o fim. Nos amou com um amor muito maior do que nós temos por Ele. Assim, o seu sangue purificou cada um de nós. Vai dizer a Epístola aos Hebreus, purifica as nossas consciências das obras mortas. Que graça é poder receber a absolvição no confessionário. Mas muitos não se recordam que essa absolvição custou o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se tivéssemos esse olhar, dificilmente pecaríamos. Entenderíamos que o pecado mortal não só gera a morte da minha alma, mas gerou a morte de Cristo. Foi pelos meus pecados que nosso Senhor se sacrificou, que nosso Senhor morreu na cruz. Amor radical, sem a menor sombra de dúvidas. Nosso Senhor Jesus Cristo amou-nos, poderíamos dizer, até a loucura. Quem morreria pelo seu irmão, pelo seu amigo,
Por aquele que lhe ofende, quem morreria? Porém, Cristo morreu por cada um de nós. E devido a isso, temos a promessa da vida eterna. Os que foram chamados à herança eterna, recebem a promessa no Cristo Jesus. Então, nosso Senhor nos amou de tal modo que morreu por nós, sofreu por nós, apagou os nossos pecados e ainda garantiu para nós uma herança no céu, garantiu para nós a vida eterna. Quantas obras, quanto amor. É uma paixão, por isso que nós traduzimos, porque toda paixão nós entendemos como algo que provém do vício, mas a paixão de nosso Senhor é, na verdade, amor, uma paixão amorosa. Um amor levado à loucura, um amor que conduz ao sacrifício. Para então amar nosso Senhor, para amar a Deus, temos que fazer aquilo que Ele nos pede. Nosso Senhor diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Muitos têm fé, muitos creem em nosso Senhor Jesus Cristo. É fato que o ateísmo existe, mas é uma minoria. O nome de Jesus é muito falado, é muito pregado, porém poucos seguem a sua palavra. É algo até irracional. Eu creio que Jesus Cristo existe, eu creio que Ele é o meu Senhor, e eu creio que Ele é Deus, mas não sigo aquilo que Ele diz. Ora, se eu dei meu assentimento na fé, que Ele é Deus, que de fato Ele fez milagres, provou a sua divindade, Ele prova também todas as suas promessas. E aqueles que não querem seguir a nosso Senhor mesmo diz que não herdarão a salvação. Diante das palavras de Cristo é tudo ou nada. Ou o nosso Senhor se torna o principal motivo das nossas vidas, e devemos amá-lo e amá-lo como os santos o amaram, amar até a loucura, no sentido de não ser compreendido pelos homens, porque foi assim que Jesus nos amou. Quantos santos não sofreram perseguições? De tanto amar a nosso Senhor Jesus Cristo e assim traduzir esse amor aos homens, não foram compreendidos. O próprio Santo Padre Pio foi acusado de inúmeros pecados, de serem falsas as suas chagas, os seus estigmas. O próprio São João Maria Vianney, quando começou a converter sua cidade, foi acusado de inúmeros pecados, tudo falsamente. E assim temos inúmeros exemplos de que o mundo, ou até os religiosos, os católicos, aqueles que estão buscando a santidade, quando vem alguém viver uma vida espiritual diferente da sua, talvez acordando de madrugada para rezar o rosário, ouvindo diariamente a Santa Missa, são tomados por radicais. Às vezes a sua família não irá compreender a sua devoção. Mas fique tranquilo, os santos foram perseguidos, não foram compreendidos. Se o mundo nos persegue, bom sinal de que estamos caminhando e tentando amar nosso Senhor como Ele nos amou. Porém, nós vemos os judeus acusarem o bem de mal. Nosso Senhor fez o bem, curou a muitos, expulsou os demônios. E os judeus, vendo que aquele homem fazia maravilhas, porém não estava de acordo com a sua doutrina, os fariseus vão dizer que tudo que Jesus fez, fez em nome do demônio. Que o amor que Jesus Cristo teve por nós foi porque ele estava possesso. Que absurdo. O coração do homem muitas vezes fica cego nas suas paixões, não reconhece a ação, a graça, o amor de Deus. E nosso Senhor diz, vós não sois de Deus, não conhecem o Pai. Viveram para a religião. Os fariseus buscavam a religião de certo modo com fanatismo, mas a religião no seu modo de proceder. Não queriam servir a Deus, mas queriam ser servidos, utilizando-se da religião para fazer a sua vontade. E a santidade é justamente o contrário, é fazer a vontade de Deus. Por isso nosso Senhor disse, se alguém guardar minha palavra, não verá a morte para sempre. Santo Agostinho,
ele explica essa passagem dizendo que a morte pela qual nós falamos neste mundo, o deixar este mundo, a separação entre corpo e alma, na verdade é passagem. É só uma passagem para a vida eterna. Morrer é o nosso objetivo, morrer de modo santo, para nos encontrarmos com Cristo. Quem ama verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo quer se encontrar com Ele. Não que necessariamente queira morrer, mas quer salvar a sua alma. Quer ser santo. E Santo Agostinho diz que a morte, na verdade, é a condenação. Essa sim, devemos chorar. Essa sim, devemos temer. Porque a morte pela qual nós tememos é uma mera passagem. Por isso nosso Senhor disse: quem me segue não verá a morte, mas a salvação, a vida eterna. Nosso Senhor também fala, quando acusado pelos judeus, naquele debate que nós ouvimos, nosso Senhor, para finalizar o debate, diz: antes que Abraão fosse, eu sou. Essa palavra eu sou é muito forte para os judeus, porque é o próprio nome de Deus. E os judeus não falavam essa palavra. Quando Jesus diz, antes que Abraão fosse, eu sou, ele não apenas afirmou a sua eternidade, mas afirmou a sua divindade. E os judeus, não compreendendo que aquele homem havia feito inúmeros milagres, nosso Senhor mesmo disse, aquele pobre coxo, teus pecados estão perdoados. Os fariseus questionaram, só Deus pode perdoar pecado? Por isso não, para que veres que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu te ordeno, levanta-te e anda. Como que os fariseus deveriam raciocinar? Esse homem é Deus, porque só Deus pode, com as suas palavras, levantar um paralítico. Assim não acreditaram. Por quê? Porque seu coração estava demasiado apegado nas suas vontades. E semelhante aos fariseus, quem, convivendo com Jesus, perdeu, de certo modo, a graça, foi Judas. Ao ver que Jesus era Deus e acreditar nisso, Judas, que havia cometido inúmeros pecados, dentre eles o roubo, São João fala que Judas era ladrão, estava roubando, a sacola dos apóstolos, o dinheiro dos apóstolos. Judas vê em nosso Senhor uma oportunidade para ganhar dinheiro, para repor aquilo que ele roubou. Porque o correto seria ele ter pedido perdão. Mas ele, com outro pecado, buscou solucionar o primeiro. A Deus ninguém engana. No pensamento de Judas, ele que viu tantas vezes Jesus Cristo fugir, sair do meio dos judeus sem ser morto, como temos no evangelho deste dia, pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas ele saiu do templo e não conseguiram, porque ainda não era chegada a sua hora. E Judas viu que diversas vezes isso acontecia. Os judeus tentavam matar Jesus, mas não conseguiam. Tentavam novamente e era um fracasso. Então Judas pensou da seguinte forma: eu posso vender nosso Senhor Jesus Cristo, e assim, vendendo várias vezes, sem que os judeus consigam prendê-lo, eu vou reaver o dinheiro que eu havia roubado. Então ele fez de Cristo um mercado, um comércio. Ele fez de nosso Senhor o seu produto. E então ficou escandalizado quando, após vender nosso Senhor sendo preso no Jardim das Oliveiras, sobreveio a sua morte na crucifixão. Porque não seguiu e não amou o nosso Senhor Jesus Cristo de fato, com amor verdadeiro, com amor semelhante ao de nosso Senhor. Diante disso, tenhamos essa fé. Nosso Senhor é Deus. Acreditemos nas suas palavras, busquemos a nossa salvação. Vale a pena acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. Vale mais a pena dar valor às suas palavras do que às ideias do mundo. Porque o mundo não curou os enfermos. O mundo não fez milagres. O mundo não morreu e ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.